Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Benício e estou fazendo essa videoaula para o professor Alanson, da disciplina de Programação Orientada a Objeto, com o intuito de responder à atividade que o mesmo passou. A atividade pedia para criar um objeto em uma classe com três variáveis de diferentes tipos. Três variáveis de tipos diferentes e realizar seus gets e sets e criar mais dois métodos para esse objeto. Então aqui eu escolhi uma rifa, como se fosse uma rifa, para poder iniciar a atividade. Então eu fiz essa classe, a classe rifa, como vocês podem ver, e na classe eu criei uma variável string, seria o nome, e essas duas outras variáveis eu coloquei o modificador private, porque são os números que cada pessoa deve ter. No caso seria um número próprio para cada pessoa, para ninguém ver, né? É só para uso próprio. Então eu criei private. Como a variável é private, aqui foi feito os gets e sets de todas essas variáveis. E no caso, se a variável private, ela só poderia ser usada na classe de usar a rifa se eu tivesse os gets e sets. Sem os gets e sets, uma classe private ela não pode ser chamada em outra classe, né? No caso. Então eu criei os gets e sets aqui, como vocês podem ver. Foram feitos os gets e sets das variáveis. Esses gets e sets servem para eu poder modificar aqui na classe, que é no caso para usar a rifa, serve para modificar a variável, no caso, né? Então, sem o set significa mudar, né? Alterar, e o get é para chamar o número de volta, para pegar, na verdade. Então, na classe rifa foi feito os seus gets e sets, e eu fiz dois métodos, que o primeiro chama-se comprar rifa, que é aqui eu coloquei esse if para aparecer a mensagem quem compra a rifa, se no caso a variável participa, que é uma variável booleana, se ela for igual a true, igual a true, vai aparecer a mensagem que o cliente pagou, a pessoa que comprou a rifa, né? Que a rifa foi paga. E se não foi paga, né? Se der false. E outro método foi eu ganhar a rifa. No caso, eu coloquei esse parâmetro, no parâmetro eu coloquei uma variável temporária. Não uma variável temporária, uma variável que existe apenas dentro desse método, a variável premiada. Essa variável vai dizer qual número que foi escolhido. No caso, quem está organizando a rifa ia colocar, quando chamasse o método, ia colocar o número sorteado, que no caso um valor aleatório, e se a pessoa fosse premiado, e vai aparecer a mensagem que foi sorteado. Se não, se o premiado, a variável premiada aqui, essa int aqui dentro, não for igual ao número que a pessoa escolheu, não ganhou, né, no caso. Então essa foi a classe rifa, e a classe usa rifa eu instanciei aqui os dois objetos, como foi pedido, e fiz e para modificar os valores, eu modifiquei através dessa forma.
R1.setNome, que é para mudar o número, que ele vai chamar a variável nome, vai ser modificada para esse que eu escolhi. Assim como eu fiz na R1, fiz na R2, todas. Aqui na variável booleana, eu coloquei true para mim, no caso Lucas, e false para José, que foi um nome aleatório aqui. Aqui eu também chamei as variáveis, as classes, os métodos, comprar rifa e ganhar rifa, para os dois, né? E agora eu vou mostrar como fica no console, como fica na variável booleana, uma sendo true e outra false. Então eu vou rodar. Aqui apareceu o Lucas, o número que eu escolhi, e aqui fala que eu como deu o true, o ponto foi pago, né? A variável comprar rifa deu como se fosse o ponto pago, e eu fui sorteado porque eu escolhi o número 12, no caso aqui, o número 12 para ser o número sorteado para os dois, né? Para todos. Como o José não pagou a rifa, ele escolheu um número, porém ele não pagou, ele não foi pago, então apareceu a mensagem que não foi pago. E como o número também que ele escolheu não foi sorteado, não ganhou, né? Apareceu a mensagem, você não ganhou. Então esse foi a minha atividade, e é isso. Até mais.